Fala galera, beleza? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz. Nós vamos falar hoje sobre um tema importante de geografia, falando sobre o continente norte-americano, em especial falar sobre a grande potência Estados Unidos, né, e também esse importante país, o Canadá, um dos países mais sólidos, né, mais estáveis, com os melhores índices de desenvolvimento humano, melhores modelos de educação, qualidade de vida extremamente alta. Vamos falar então sobre o importante território, a importante região da América do Norte. Começando aqui essa aula falando um pouquinho sobre o relevo. É muito interessante que você percebe que a América do Norte, assim como todo o continente americano, se desenvolve de oeste para leste, né? Iniciando então oeste com formações montanhosas, entrando para sistemas de planaltos, né? Escudos e planaltos, e à medida em que você vai saindo, né, da região central para a região leste, você vai encontrando então relevos mais baixos, planícies em geral. Então, nós temos aí as montanhas rochosas, né, pegando o Alasca até o México, né, até a América Central, pegando as planícies centrais, as importantes planícies centrais, as pradarias americanas, onde se desenvolve inúmeros cultivos agrícolas, e os montes Apalaches, né, que seriam então planaltos importantes, com a sua borda litorânea, a sua parte sudeste e sul, formada aí por planícies. Bom, o clima em geral dessa região é um clima temperado, né? Então se você está numa região aí de médias e um pouco maiores do que médias latitudes, o clima é temperado. À medida em que você no Canadá se aproxima de altas latitudes, o clima se torna polar. Então, temperaturas baixas em quase todo o território, exceto, né, a parte mais ao sul, que recebe uma influência aí de climas tropicais, tendo temperaturas mais elevadas, principalmente nos meses de verão. Essa aula, falando também um pouquinho sobre a hidrografia, né, da região da América do Norte, importantes bacias hidrográficas, que explicam até o porquê do sucesso, né, da colonização inglesa. Lembrando, a América do Norte foi colonizada principalmente por ingleses, na sua porção leste, né? Também algumas regiões colonizadas pelos franceses, e a ocupação do território da América do Norte se desenvolveu de uma forma muito mais simples do que, por exemplo, né, a América Portuguesa, né? Os portugueses aqui no Brasil encontraram um obstáculo chamado Serra do Mar, né? Os planaltos aí que formam a Serra da Mantiqueira, né, a Serra do Mar, quase intransponíveis no século XVI, XVII e XVIII pelos portugueses, que ficaram como caranguejos aí, né, circundando o nosso litoral. Já na América do Norte não. Existem planícies com rios navegáveis, então a ocupação e o desenvolvimento econômico do território na América do Norte muito mais simples, o que explica então um rápido desenvolvimento econômico, manufatureiro, né, no comércio. Isso explica um pouquinho do porquê que hoje esses países são tão desenvolvidos, né, e têm uma economia tão dinâmica e tão moderna. Bacia do rio Mississippi, né, rio Missouri, São Lourenço, né, ao sul, de fronteira com o México, a divisa do Rio Grande. Todas essas bacias hidrográficas foram importantes para interligar o território, né, da América do Norte, desenvolvendo aí vários setores da economia, né, e à medida em que o século XVII, XVIII vai passando, as linhas de trem, né, no século XVIII e XIX, em especial, né, no século XIX, né, 1860, 1880, os Estados Unidos já tinham aí feito toda uma rede intermodal de transportes, ligando ferrovias a hidrovias, né, e o século XX vem também os sistemas radiais aí de rodovias, interligando todo o território, fazendo realmente com que a logística, o transporte desse continente seja um dos mais avançados do mundo. População, né, as características da população no Canadá, por exemplo, então você tem aí 40% de britânicos, né, ingleses, 27% de franceses, a província de Quebec, que é uma província que foi particularmente colonizada pelos franceses, 23% de outras etnias europeias, autóctones, né, povos originários da própria América do Norte, 2%, 8% de outros povos, né, chineses e etnias de outros continentes, né, fora da Europa e fora da América.
Quando você fala dos Estados Unidos, né, você tem aí 71% de euro-americanos, ou seja, pessoas vindas em especial da Inglaterra, da Irlanda, né, das regiões ali dos Países Baixos e do Reino Unido principalmente. Você tem 13% de hispânicos, né, origem latina, 12% de negros. Importante entender que o sul da América do Norte, o sul dos Estados Unidos, foi área de trabalho escravo, né, de sistemas de plantation e coisas desse tipo. E teve, então, integração de populações negras africanas, vindas, né, sequestradas do continente africano, trazidos como mão de obra escrava nas lavouras de algodão, de tabaco e assim por diante. Então, 12% da população, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, são de pessoas negras que também, óbvio, migraram para várias outras regiões do país e da América do Norte como um todo. Asiáticos, 3%, né? 1% de indígenas. Vejam que o povo original, o povo que, de fato, historicamente é o primeiro povo a ocupar e colonizar e dominar essas terras, hoje são a minoria, o que revela aí um genocídio, né, dos povos americanos pelos europeus, tanto na América Portuguesa, América Espanhola, América Inglesa. Os povos americanos foram dizimados, né, por violência, por doenças trazidas pelos europeus e acabaram sendo, então, reduzidos à minoria nos dias atuais. Falando aqui sobre as principais cidades e principais megalópolis dos Estados Unidos, né? Nós temos na parte nordeste, né, ou leste aqui, Boston, Nova York, Washington, né? Bowashing, que seria uma megalópole. São regiões com elevada infraestrutura de transportes, comunicação, com inúmeras indústrias tradicionais, de alta tecnologia, mas em especial indústrias tradicionais, que compõem aí a segunda e a terceira fase da Revolução Industrial do século XIX para o século XX nos Estados Unidos, em especial a segunda Revolução Industrial. Ela acontece, né, na América do Norte, nos Estados Unidos, com um sistema ali fordista, né? Henry Ford, em 1904, cria a linha de produção em série, né? Onde há uma divisão, uma especialização do trabalho, né? Henry Ford vai criar o primeiro veículo em condições de ser vendido para pessoas comuns, né, em escala doméstica, vamos dizer assim, um Ford T, que era um veículo relativamente barato, né, para os padrões da época. O modelo de agricultura e de indústria dos Estados Unidos alcança um nível de produtividade muito alto nos anos de 1920, 1910, 1920, e os Estados Unidos depois, ali durante e depois da Primeira Guerra Mundial, se tornam a maior economia industrial do mundo. Esse Fordismo, então, caracteriza um modelo de produção da segunda Revolução Industrial, muito caracterizada pela energia elétrica, pelo petróleo, pela petroquímica, né, pelos produtos produzidos a partir da matéria-prima do aço, né, que é esse novo recurso que vai dominar aí todos os cenários de indústria, né, tanto na construção civil quanto na indústria aeronáutica, né, os aviões, automobilística e em vários setores da economia até os dias atuais. Nós vamos ter também o Taylorismo, né, que é um modelo de administração do tempo de cada atividade industrial, foi também construído no território norte-americano, vai dar uma dinâmica realmente muito forte para a economia americana até os dias de hoje, claro, já muito diferente. Estamos aí na famosa indústria 4.0, né, indústria da terceira, até quem diga quarta revolução industrial, onde robôs e muita tecnologia estão empregadas nos meios de produção, o que reduz a oferta de mão de obra, né, e acaba fazendo então com que haja desemprego, com que haja mudanças no cenário produtivo. Muitas das grandes empresas americanas saíram dos Estados Unidos, principalmente após os anos 80, 90, né, com o fim da Guerra Fria. Há uma abertura dos mercados antissocialistas ao mundo capitalista, e tanto nos países periféricos, né, países da América Latina, da Ásia, como nos antigos países da União Soviética, muitas indústrias americanas, multinacionais, se espalham em busca, óbvio, de redução de custo de produção, redução de impostos, redução de pressões de sindicatos, de leis ambientais. Então, os países centrais, né, as economias centrais que se industrializaram primeiro, hoje enviam as suas indústrias para países periféricos em busca de lucros mais atrativos, né, menos impostos, menos encargos com mão de obra e coisas desse tipo.
No lado oeste nós temos o Vale do Silício, né? Que tem então as importantes cidades de São Francisco, Los Angeles, San Diego. Essa região abriga escritórios das grandes multinacionais de tecnologia, como a Google, como a Apple e infinitas empresas de tecnologia que tornaram essa região extremamente rica, uma das regiões mais modernas, com os maiores tecnopolos, né? Tecnopolos são universidades associadas a grandes empresas desenvolvendo produtos extremamente importantes para a tecnologia e que permeiam aí a economia atual, né, do mundo, do século XXI. Nós temos a região centro-leste, né, ou saindo aqui na região nordeste aproximadamente, o que nós chamamos de Rust Belt, ou Cinturão da Ferrugem, uma área que já teve importantes indústrias tradicionais, automobilísticas e tal, e que acabaram perdendo força devido à saída dessas indústrias para países pobres, em busca desse retorno mais fácil que eu falei para vocês. Essas regiões acabaram ficando meio que desertas em termos de produção industrial, deixando um rastro de desemprego, de perda de qualidade de vida, e muitas dessas cidades hoje têm sérios problemas com violência, tráfico de drogas, suicídio, depressão, enfim, são regiões que já foram muito ricas lá nas décadas de 1930, 40, 50, 60, e que hoje encontram aí um grande desafio para manter aí a qualidade, o padrão de vida que já teve no passado. O atual presidente Donald Trump tem investido, né, vamos dizer assim, numa guerra fiscal para fazer com que mais produtos sejam produzidos nos Estados Unidos e os Estados Unidos então comprem menos produtos da China, do Brasil, do Canadá, de outros países, melhorando então, aumentando então o emprego pleno. Aí nos Estados Unidos a taxa de desemprego deles, que chegou a ser relativamente alta dos anos 70 para cá, tem caído bastante, né? O Donald Trump, em menos de 2 anos de governo, aproximadamente, tem reduzido bastante a taxa de desemprego nos Estados Unidos através da guerra fiscal. Falando então sobre setores econômicos, né? Então a região central, clima temperado, florestas temperadas, né? Florestas de pinheiros, que em geral são madeiras moles, e que delas podem ser fornecidos então matéria-prima para a indústria de móveis, papel e celulose. O Canadá tem uma importante produção e exportação de papel e celulose, um dos maiores do mundo, né? Falando aqui um pouquinho sobre policultura, ou seja, cultivo de vários gêneros agrícolas, né? Pecuária leiteira, então laticínios nas áreas vermelhas. Avançando aqui, pecuária e cereais, criação de animais e produção de trigo, produção de milho, né, e variados cereais. O espaço agrícola da América do Norte é muito organizado, muito desenvolvido. Nos Estados Unidos a gente costuma dizer que são cinturões agrícolas, né? Cinturão do trigo, cinturão do algodão, cinturão do milho, cinturão das frutas, né, dos cítricos, na região da Flórida, que hoje tem tido problemas com doenças, né, como cancro cítrico, como green, que são doenças que afetam aí a qualidade das frutas cítricas. Os Estados Unidos têm importado muito do Brasil, por exemplo, laranja e outros citros, mas os Estados Unidos têm um cinturão agrícola muito desenvolvido, é o maior produtor de alimentos do mundo, junto com o Brasil, que pode superar os Estados Unidos nos próximos anos, mas ainda perde para os Estados Unidos porque é uma agricultura mecanizada, altamente desenvolvida, com insumos, com pesquisa, com cultura de gêneros geneticamente modificados, OGMs, né? Com sementes transgênicas, fertilizante e tal. Então, é uma agricultura extremamente moderna. Tanto a indústria quanto a agricultura dos Estados Unidos é extremamente mecanizada, extremamente tecnológica, sob o ponto de vista aí, né, dos avanços dos anos 1960 para cá. Muita coisa mudou na forma de produzir dos Estados Unidos da América do Norte. Falando aqui sobre extrativismo mineral, né? Então tem bastante produção e exportação de ferro, chumbo, né, petróleo, um dos maiores produtores mundiais de petróleo. As indústrias ficam nas áreas próximas ao litoral, exatamente porque fica fácil de escoar os seus produtos, né, de fazer a exportação das suas mercadorias. Também fica fácil de receber matéria-prima vinda de outros países, né? Aqui um mapa político do Canadá, né? Então pegando aí Ottawa, a capital, né, que fica na porção mais a leste, né? A gente poderia citar aqui sudeste do Canadá, e as principais cidades então ficarão sempre próximas
do litoral. Pegando aqui a região dos Estados Unidos, os cinturões que eu falei para vocês, né, os cinturões agrícolas, pegando então madeira, né, região noroeste aí, pecuária extensiva em toda essa região, culturas irrigadas, regiões com pouca pluviosidade, com pouco índice de chuva, fazem irrigação usando água de rios próximos, né, isso é muito produtivo nos Estados Unidos, né, os farming, né, que eles costumam dizer, que é você conseguir deixar o solo úmido por um tempo relativamente grande, economizando água e fazendo com que, mesmo em áreas secas, em áreas com pouca chuva, você consiga uma boa produtividade agrícola. Nós temos aqui os cinturões, as culturas tropicais, né, os cítricos, como eu falei para vocês, laranjas, apesar de já muito danificadas aí por doenças, né, algodão, né, regiões quentes, então, o milho, e aqui a pecuária leiteira. Nas planícies centrais, o importante produto aí, o trigo, né, que acaba fomentando aí o consumo interno e até mesmo a exportação. Os Estados Unidos têm 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, o Canadá tem 9 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, e a população dos Estados Unidos é muito grande, né? Aproximadamente 325 milhões de habitantes, então um mercado consumidor muito grande, um potencial de consumo muito alto, né? Uma renda per capita elevada, então o consumo do cidadão americano é um consumo relativamente alto quando comparado com outros países, né? O IDH elevado, né? Sempre ali entre os 5, 10 primeiros IDHs, os 5 primeiros, né? 0,9, 0,92, o valor de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, lembrando que sempre perto de 1 melhor, perto de 0 pior. Óbvio que o Canadá e os Estados Unidos têm IDHs elevados, apesar de que nos Estados Unidos nós encontramos sim bairros e estados com população pobre, principalmente os negros, né, latinos, imigrantes, né. Existe sim uma grande desigualdade socioeconômica nos Estados Unidos e muitas das vezes a gente acaba passando despercebido porque essas informações não ficam tão evidentes, né, nos filmes, nos noticiários, mas é possível sim perceber moradores de rua, né, pessoas vivendo com precárias condições de renda nos Estados Unidos. Claro que não é um fator dominante, mas isso existe dentro do território norte-americano. Produção de minérios, né, produção mineral, extrativismo mineral, petróleo, né, e outros produtos, ferro, chumbo e petróleo, importantes recursos naturais produzidos, exportados e consumidos no território dos Estados Unidos. Temos aqui o Vale do Silício, região de informática e alta tecnologia, como já tinha falado, e aqui um mapinha político para fechar essa aula, mostrando para vocês então, nós temos Washington, né, a capital americana na região leste, e importantes cidades, né, nós temos ferrovias interligando todo o território, hidrovias interligando todo o território, o sistema de transporte extremamente eficaz, extremamente eficiente. Os Estados Unidos também tem territórios fora, né, do seu continente, tem ilhas no Pacífico, tem ilhas na América Central, né, os Estados Unidos controlam, de uma forma geral, mais de 20% da economia mundial através da sua produção industrial. É uma potência econômica, é uma potência agrícola, é uma potência militar, né, sem dúvida nenhuma, uma das maiores, ou a maior força militar do mundo, lidera a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem bases militares espalhadas em várias regiões do mundo, né? E o controle militar do mundo, a gente pode dizer que de alguma forma é muito, muito dominado pela força, pelo exército norte-americano, que tem alianças com a Europa Ocidental, né? Países como o Reino Unido, Alemanha, França, né? Que são países aliados dos Estados Unidos. E dentro do continente americano, nós temos realmente um cenário em que os Estados Unidos dominam, né, os países da América Latina, principalmente a América Central, mas a América do Sul como um todo. Já foi muito mais presente a força americana aqui. Nos anos de 2000, os governos de esquerda, né, os governos progressistas da América Latina, como Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Lula no Brasil, deram uma certa ofuscada, né, na hegemonia americana aqui. A China ficou mais em evidência, outros países que a gente chama de emergentes ficaram mais em evidência na América Latina. Agora, com a gestão Donald Trump, a eleição do Jair Bolsonaro a presidente no Brasil e outros partidos de direita vencendo as eleições da América Latina, fazem novamente uma aproximação dos Estados Unidos com os países da América do Sul,
tornando aí possivelmente uma nova fase de influência dos Estados Unidos na América do Sul, na América Latina como um todo. A nossa aula acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e entendido a aula. Se você curtiu, se inscreve no canal, indica para os seus colegas, deixa um like no vídeo, estude aí, né, faça uma leitura sobre esse tema. Até a próxima aula, um grande abraço, valeu!